Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. A gente vai iniciar nossa revisão, né, referente a processo penal 1, né? Nossa aula seria sábado de manhã, contudo, né, como uma semana antes da prova, é uma aula só de revisão, né? Eu decidi fazer ela online para que vocês, né, possam ter tempo para poder estudar em casa, não precisar se deslocar da faculdade, né? Às vezes alguns colegas vêm de fora e aí acaba prejudicando, queira ou não, né? Então vocês terão um sábado aí de manhã, né, que muitos, alguns, né, no trabalho, enfim, vão ter esse tempo para poder estudar para a prova, que vai ser, né, no próximo sábado. Estou gravando na sexta, dia 20, amanhã seria essa aula de revisão, e aí no dia 28 vai ser a nossa prova, né, a P1, com, né, os temas que a gente já estudou, né, a parte inicial do processo penal, né, que a gente fala de inquérito policial, né, a ação penal já está até pronta a aula, mas a gente vai iniciar depois, introdução e princípios e lei processual no espaço e no tempo. Eu já vou abrir aqui o material para que você, ação penal não, mas inquérito policial, lei processual no tempo penal, faltou inquérito policial aqui, beleza? Beleza, junto com os materiais, eu vou encaminhar essa aula para vocês, né, que eu disponibilizo no YouTube, fica mais fácil para todos acessarem. Todas as questões que eu peguei aqui, todas de 2024, tá? E eu vou explicar o porquê que eu selecionei cada uma dessas questões. A primeira questão é uma questão do TRF, né, de técnico judiciário, né, uma questão federal, né, de um concurso de nível federal. Por que eu gosto de sempre modificar? Segunda questão, eu peguei de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Maranhão. Então isso significa o quê? Primeiro, a questão federal, né, como que eles cobram a matéria que a gente está estudando em um nível federal. A segunda, em um nível estadual, né, a terceira, em um nível municipal. Então, a prefeitura, né, lá de Vitória para a Guarda Municipal. Então, eu gosto sempre de mesclar as questões para pegar um contexto geral de como, né, os concursos cobram. A questão 4, de analista judiciário estadual, né, do CNJ, né, então, a nível federal. Outra municipal, né, e uma de defensor público. Eu sempre gosto de colocar as provas de defensor, por quê? Porque são muito parecidas, né, com a prova da OAB. Muito parecidas mesmo, tá? Então eu gosto sempre de cobrar de vocês essas questões, tá? Primeira questão, né, fala um pouquinho do TCO, né, considerando as posições de juizados especiais criminais e a jurisprudência dos tribunais superiores. Fala um pouquinho sobre o TCO. O que é o TCO? Né? Isso pelo menos na questão primeira aqui. Né? O TCO ele é um resumo, né, de um inquérito policial. Então, aqui, quando a gente falou de inquérito policial, nós temos, né, vai chegar uma parte aqui que fala termo circunstanciado. Se pode ou não a polícia militar fazer, isso a gente discutiu na aula. Tem um exemplo que é um registro de um fato tipificado como menor potencial ofensivo. O TCO, ele é um instrumento que ele surge na Lei 9.099 para solucionar um problema complexo que nós tínhamos. Qual o problema, professor? O inquérito policial, nós falamos isso em sala de aula, ele é um procedimento, é um processo administrativo inquisitorial. Contudo, ele é um procedimento, né? Ele é complexo, o delegado tem que pegar, fazer a portaria, iniciar o inquérito policial, etc, etc. Tem toda uma questão complexa, né, e demorada a respeito do inquérito policial. Dito isso, em alguns crimes mais bestinhas, né? Crime que tem pena máxima de até 2 anos, né? Por exemplo, um crime de ameaça, 147, né? Um cara lá ameaçou outro, uma lesão corporal leve, por exemplo, tem uma pena, se não me engano, acho que é de 6 meses a 2 anos, né? Então esses crimes de pena muito baixa, né? Vias de fato, enfim, as contravenções penais, né? Todas em si, é complicado você fazer um inquérito policial por conta dessas circunstâncias.
Então a Lei 9.099 trouxe o TCO, né, que é o termo circunstanciado de ocorrência. E ele é como se fosse um inquérito policial, de uma maneira resumida. Então a gente até comentou que geralmente são 2, 3 páginas no máximo, né, que vai contar o fato, vai contar o que os policiais, que geralmente é quem fazem a apreensão, relataram, vai contar a versão também do acusado, né? E ao final todos assinam e o sujeito é liberado. Ele assina e se compromete, né, a participar dos atos processuais, tá? Então, nas combinações de menor potencial apreensivo, é possível, né, a aplicação do TCO, né? Aqui ele fala de transação penal, né, competência do juizado, de iniciação privada, de ação penal. Algumas alternativas a gente acabou não tratando ainda, porque a gente vai falar de ação penal, né? Era, na verdade, até para a gente ter falado de ação penal no primeiro bimestre, mas como ficaria um conteúdo muito denso para essa prova, eu preferi deixar para depois, né? Como as questões hoje utilizam muito a interdisciplinariedade, né? Até por isso também que eu geralmente coloco essas questões, elas vêm com uma alternativa ou outra que às vezes vocês ainda não viram, tá? Mas a alternativa correta que era a letra A, né? Algo que a gente já tinha visto. Eu até brinco assim, olha, se eu não falei sobre o tema ainda, não é a alternativa correta. Porque geralmente, quando eu vejo a alternativa correta, eu falo, ó, isso aqui a gente falou em sala de aula, isso aqui está no material, então não é desculpa para o aluno errar. Ah, professor, mas uma alternativa a gente não falou ainda. Tudo bem, mas a que está certa a gente já falou. Então, a alternativa A a gente já tinha falado, né? O termo circunstanciado de ocorrência, ele não possui uma natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da Polícia Judiciária ou da Administrativa. A gente até trouxe no material aqui, ó, que o Renato Brasileiro fala que existe muita polêmica da Polícia Militar lavar o termo circunstanciado, né? O concurso público, né, o ideal é defender que, mesmo havendo simplicidade, somente pode ser feito para delegado de polícia. Contudo, né, eu até coloquei algumas jurisprudências aqui, ó, é constitucional norma estadual que prevê a possibilidade de lavratura de termo circunstanciado pela Polícia Militar. Tá? Eu até brinquei na sala de aula, eu falei, olha, se você faz um concurso para delegado, você tem que defender aquilo que você, né, não, é só eu que posso fazer TCO, doutor, só eu. Então, mas, né, é uma posição doutrinária do brasileiro, mas na jurisprudência de 2022, inclusive, né, eu trouxe aqui a resposta, que é a letra A, beleza? Beleza. Questão 2. Numa situação hipotética, né, M, Marcos, alguma coisa, supostamente a Maria, supostamente autora de uma infração penal, foi indiciada e está em liberdade. A gente já falou o que é o indiciamento, né? Só para falar. O indiciamento está na parte final aqui no material, que é indiciamento. É uma opinião que o delegado dá a respeito da autoria do crime, né? Ou de uma participação, pode ser também. Então, o delegado aponta quem é um provável autor. Isso que é o indiciamento. O MP, ele fica refém desse indiciamento? Não, ele pode entender que seja outro autor sem problema nenhum. É uma opinião que o delegado deu a respeito desse tema, tá? A gente falou na aula também dessas questões de indiciamento, quando pode, quando que não pode, né? Se depois de indiciado pode, né, tirar esse indiciamento. Falamos tudo isso em sala de aula, né? A questão cobrava a questão de Tribunal de Justiça para oficial de justiça, né, que no estado hoje nós não temos mais concurso para oficial de justiça, é só analista. Aí dentro tem um concurso interno para quem quer virar oficial, né? A alternativa certa aqui era a letra B. O inquérito policial deverá ser concluído no prazo de 30 dias, podendo este prazo, quando for difícil licitação, ser prorrogado, desde que para a realização de diligências necessárias, né? O inquérito policial ele não pode, né, quando a gente tratou de prazo, aqui, ó. O delegado estadual, né? A gente até brincou das 10h30, quem estava na sala lembra, tá? Se o suspeito estiver preso, 10 dias, prorrogável uma única vez. Se ele estiver solto, em até 30 dias, prorrogáveis por deliberação do juiz, pelo tempo e pelas vezes que ele autorizar, desde que exista provocação, tá? A gente até comentou que em alguns estados, né, existe a possibilidade
né, de uma prorrogação direta pelo Ministério Público. Trouxe aqui até algumas jurisprudências, está em algum lugar do material, né, essa possibilidade do próprio MP diretamente ele né, dar o prosseguimento para o inquérito policial. Tá? Professor, mas como que eu sei que é 30 dias? Porque aqui conta que ela está indiciada e em liberdade. Tá? Então, se a questão fala que ela está em liberdade, prazo é 30 dias. Se ela tivesse presa, prazo de 10 dias, tá? Então, a alternativa certa era a letra B, tá? Aí falava, basicamente era questão de prazo, ó, prazo impróprio. Pô, não, tá? A gente até chegou na sala de aula a falar sobre isso. Às vezes eu tenho uma investigação contra mim que dura 1, 2, 3 anos. Pô, é ruim eu ter uma investigação contra mim que demora 1, 2, 3 anos? Aí eu fico lá, professor, mas não consta como antecedente, não consta como incidente. Tudo bem, pô. Mas fica lá, eu vou tirar uma certidão negativa, às vezes pode constar. Eu tenho que ficar indo lá na delegacia preocupado, dia e noite, se aquela investigação vai dar em alguma coisa ou não. Então, às vezes, né, a gente citou até essa possibilidade de sala de aula estar no material, existe a possibilidade de trancamento dessa investigação, né, tendo em vista que é uma investigação que fica lá me incomodando, pô. Ninguém gosta, né, de ter um inquérito contra si, etc. Ainda mais de um prazo impróprio, um caso que vai demorar, né, ninguém sabe quanto que vai resolver ou não, tá? Aqui é impreterivelmente em 30 dias, tá? Também não, tá? O outro fala de prazo impróprio, tá? Então essa vê com uma questão tranquila, fácil, sabendo ali um pouquinho de inquérito policial, é uma questão que não dá para errar, né? Porque poucos concurseiros, né, no nível que já estão estudando há um tempo erram, tá? Se você essa questão, possivelmente você acaba não entrando no concurso, é uma questão que praticamente todo mundo acaba acertando. Tá? Uma prova agora também de 2024 da FGV para a Guarda Municipal de Vitória. Por que geralmente eu coloco essas questões? Porque alguns de vocês, né, para um concurso inicial, às vezes vocês vão entrar no concurso de Guarda Municipal, às vezes até de Polícia Militar, de Bombeiro, né, para depois você ir fazendo a escadinha. Professor, eu quero entrar para analista para depois juiz. Ótimo, tá? Se você tiver que conseguir, ótimo, né? Mas muitos acadêmicos acabam optando por uma outra concurso, às vezes, né, que tem um salário um pouquinho menor para ter um tempo de estudo, né, maior futuramente. Então, eu gosto também porque às vezes eu coloco a questão de procuradoria, que cai também, né, cai poucas questões de penal, em processo penal e procuradoria, mas geralmente eu coloco uma outra que cai para mostrar que até em concursos de procurador cai matéria penal e matéria processual, tá? Após ser cientificado sobre a existência de uma investigação em curso em seu desfavor, Caio entrou em contato com João, amigo de longa data e advogado na esfera criminal, o qual lhe orientou tecnicamente, informando sobre os regramentos aplicáveis ao inquérito policial e os desdobramentos daí decorrentes. Percebe que o inquérito policial cai muito nas provas. Tá? Neste cenário, considerando as exposições no CPP, ele vai tratar algumas alternativas aqui, que vai falar de ação pública, né? Como que a outra aqui fala de se o Ministério pode requerer ou não a devolução do inquérito, a publicidade aos atos públicos, né? O inquérito não é público, ele é sigiloso, tá? O processo ele é público. O inquérito ele é sigiloso, ainda mais, né, nos casos em que envolvam, por exemplo, violência doméstica. A gente falou que nesses casos o advogado só pode ter acesso ao inquérito com procuração. Sem procuração, né, o advogado nem pode ter acesso a esse inquérito. Tá? Depois de arquivado, enfim, fala várias alternativas aqui sobre inquérito policial. A letra correta era a letra B. O MP não poderá requerer a devolução do inquérito, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento de denúncia. Como que funciona essa questão? O delegado ele tem um prazo, preso 10 dias. Geralmente o delegado ele dá preferência para resolver os inquéritos de réu preso. Tá? Por quê? Porque o réu preso, se passar o prazo dele de ser um réu preso, né, ele tem que ser solto. Né? O réu que está solto, em tese, não tem esse problema, porque ele está solto, né? Se descumpriu o prazo
não vai dar a liberdade, porque ele já está em liberdade. Então, os inquéritos de réus soltos tendem a demorar mais, a extrapolar o prazo. Principalmente quando são delitos complicados de resolver. Estelionato, por exemplo, você tem que achar onde está o cara, mandar às vezes carta precatória para outras delegacias ouvirem, é um pouco complexo, tá? Então acabam demorando. Mas o Ministério Público não pode só devolver o inquérito. Se o inquérito está pronto, o MP oferece denúncia, arquiva ou pode requerer novas diligências. Ponto. Né? Então, o MP não pode só devolver para o delegado falando, espera aí, segura um pouquinho aí que depois eu resolvo. Não, tá? O MP tem que resolver. Então, ele pode devolver para o delegado? Pode, requerendo novas diligências. Beleza, tá? E o delegado é obrigado a cumprir? Tá? Desde que as diligências sejam úteis para, né, o desenvolvimento ali, para o opinião delicti do Ministério Público. Se forem requisições meramente protelatórias do MP, o delegado, de maneira fundamentada, pode se negar a praticar, tá? Pode, mas sobre regra, o MP só vai devolver para diligências imprescindíveis. Por exemplo, faltou ouvir fulano, faltou ouvir ciclano, delegado, como você não ouviu esse cara? Então, nessas circunstâncias, o MP pode devolver o inquérito, né, mas para novas diligências para o oferecimento da denúncia, ou seja, da opinião delicti do próprio Ministério Público, tá? A questão 4, uma questão de analista judiciário também, né, que fala sobre uma questão mais simples, né, de certo ou errado, banca CESP, né, eles gostam, muitos concursos são essa certo e errado, uma certa elimina uma errada, né, tem gente que sai negativo dessas provas, né, mas uma forma diferente que os concursos gostam de cobrar. Ao fundamentar a sentença penal, o juiz não pode rejeitar as conclusões do perito criminal no corpo de delito por este consistir em prova técnica. Por que eu coloquei essa questão? Professor, a gente não falou de sentença, a gente não falou mas a gente falou, né, um pouquinho nas aulas sobre a perícia. Por quê? Em alguns casos, né, eu não sei em qual material que está aqui, a gente falou algumas vezes sobre provas periciais, né? Então existe a possibilidade, né, em algumas circunstâncias, né, a requisição de perícia, determinar qualquer perícia do incidente mental. Então nas aulas a gente chegou a falar de alguns exames, né, exame de corpo de delito, né, a gente chegou a falar de perícia em vários momentos da aula. E no tempo e no espaço não tem. Deixa eu ver se aqui também tem. Algumas questões que a gente falou, de não estar obrigado a fornecer provas eficazes para verificação de interlocutor de prova pericial. Então a gente chegou na aula a comentar algumas questões de perícia, entre elas, né, que o juiz ele não fica adstrito às conclusões do perito criminal, nem mesmo o delegado de polícia, tá? Então, por exemplo, se o delegado pedir uma perícia lá e a perícia demonstrar que, né, não é aquele o autor do delito, por exemplo, não foram encontradas manchas de pólvora na mão do sujeito, mas o delegado fala, cara, eu tô cheirando esse cara, tudo leva a crer que é ele, mas a perícia não comprova isso. Então, mesmo a perícia não comprovando, o delegado ele pode utilizar no inquérito policial diligências para poder derrubar essa prova técnica, essa perícia. Assim como o delegado pode no inquérito policial, o juiz também pode lá no momento processual, tá? Então, é uma afirmação errada, porque o juiz ao fundamentar, ele pode sim rejeitar as conclusões do perito. Professor, mas é uma loucura. Mas desde que ele fundamente, então ele fala, olha, embora a perícia não constou resíduos de pólvora, né, eu pratiquei outra diligência que vai comprovar esses resíduos de pólvora. Caso do corpo de delito, olha, embora o exame não comprovou, pode ser que esse exame tenha sido realizado de uma maneira errada, muito tempo depois,
né? Muita coisa pode ter acontecido. Então eu consigo comprovar de outras formas, tá? Tanto no processo quanto também na fase inquisitorial. Beleza? Beleza. Uma próxima questão também de guarda municipal vai lá de Pernambuco. Camaragibe. Vamos ver onde é que fica Camaragibe? Tem que ser perto da praia, né? Pelo amor de Deus. Não fica muito perto da praia, é. Mas fica bem mais perto. Olha aqui, ó, do lado Camaragibe, ali Recife, gente. Pelo amor de Deus, como não querer ser guarda? Vamos ver, ó. Guarda Municipal Salário de Camaragibe. Puta, R$1.500, cara. Mais benefícios. Aí me quebra, hein? Mas enfim, você que quer ser guarda municipal lá em Camaragibe, não vai ganhar muita coisa, mas pelo menos vai morar perto da praia, né? E deve ter mais uns benefícios bons lá, tá? Eu não vou lembrar o estado, mas são os concursos de delegado lá pro Nordeste, paga muito mal, cara. Puta, é duro. Pô, 1.500 conto pra ser guarda municipal é duro também, eu acho muito baixo o salário, mas tá bom, né? Em Dourados ganha mais, então compensa passar aqui e ir para as férias lá. O TCO, né, o instrumento utilizado pela Polícia Judiciária, para registrar infrações de menor potencial ofensivo. Falamos sobre isso. E, gente, quando eu coloco uma ou duas questões sobre isso, é porque eles cobram. Se cobra em um concurso, a tendência de cobrar nos outros concursos é batata. Eles gostam de cobrar essas coisas, então, recorrentes. Se você erra no concurso, por isso que é importante, corrige as provas, as questões que você errou sempre, para não errar mais. Tá? Porque eles vão cobrar de novo as mesmas coisas. Ou seja, crime de menor gravidade não superior à pena máxima de 2 anos. Falamos lesões corporais leves e ameaças. O que eu falei há 10 minutos atrás para vocês? Porque isso é comum de acontecer. Lesão leve, ameaça. 129, 147 é comum cobrar porque é comum acontecer no dia a dia, gente. Danos materiais de pequena monta, entre outros. O TCO substitui o inquérito policial. Nestes casos, tem olha o que eu falei para vocês de TCO. Tem por objetivo agilizar o processo penal, evitando a sobrecarga com procedimentos mais complexos. É um perfeito conceito, né, de TCO, tá? Então, gente, cai, tá? Não é a primeira prova, né? Acho que foi a questão 1 ou 2 aqui, ó, que falou de TCO, um concurso de TRF, tá? De técnico judiciário, tá? Então eles gostam de cobrar porque são situações corriqueiras do processo penal, tá? A questão 6, uma questão já mais complexa, né? Que é um concurso de defensor público. Henrique agrediu sua esposa Marlene. Apesar das lesões terem sido leves, foram comprovadas por laudo de lesões corporais. O MP, isso significa que aí se eu tenho um corpo de delito, né, que comprova as lesões, sobre regra, né, eu tenho aí já uma lesão corporal, artigo 129. Se eu não tenho um corpo de delito, né, aí eu vou lá para o crime de vias de fato, que é nem é crime, né, é uma contravenção penal. Se não me engano, é artigo 21, tá? O MP, quando o oferecimento da denúncia, deixa de oferecer a NPP ou qualquer outro instrumento despenalizador por se tratar crime com Maria da Penha. Assinale a alternativa correta. Como que funciona a questão da Maria da Penha? Primeira coisa que eu quero falar para vocês. A lesão corporal, ela é um crime incondicionado ou condicionado à representação ou privado? Professor, a gente não chegou a falar de ação penal. Mas a gente comentou várias vezes na aula sobre ações públicas condicionadas, incondicionadas, a gente vai, né, e ações privadas. Quando eu tenho, sob regra, todos os crimes são de ação incondicionada. Como que eu sei, professor? Eu tenho que abrir o Código Penal. Estou lá, eu escrevo CP. Código Penal. E aí eu vou abrir, por exemplo, o artigo 121, matar alguém. Ou homicídio, né? Se eu abrir o homicídio e ler ele inteiro aqui, ele não vai estar escrito nada. Se é condicionado, incondicionado, não está escrito nada. Então, pressupõe que ele é incondicionado. Beleza? Beleza. Se eu abrir o 147, que é o crime de ameaça, vai estar aqui no seu parágrafo único.
somente se procede mediante representação. Isso significa que o crime de ameaça é uma ação pública condicionada. O sujeito ele precisa dar a condição dele para poder continuar o prosseguimento da ação. Se eu subir um pouquinho mais aqui, e falar sobre injúria, difamação e calúnia, né, eu tenho várias questões aqui, né, inclusive nos crimes previstos nesse capítulo somente se procede mediante queixa. Isso significa que essas ações são privadas. O sujeito precisa ir lá e entrar com uma queixa-crime, uma ação privada, etc. e tal. Beleza? Beleza. Professor, a questão aqui fala sobre o 129, né, que é o crime de lesão corporal. No crime de lesão corporal, não está falando nada aqui, tá? No 129. Então, pressupõe-se que ele é um delito, né? Passa tudo, não tem nada. Pressupõe-se que ele é um delito incondicionado. Ocorre que, na Lei 9.099 de 95, aí eu vou ter que procurar o artigo aqui, porque eu não sei. Lesões corporais. Aqui, Na Lei 9.099 de 95, fala que, além das hipóteses do Código Penal, dependerá de representação a ação relativa às lesões corporais leves e culposas. Não está no Código Penal, está na Lei 9.099. Beleza? Beleza. Então, o crime de lesão leve e culposa é mediante representação. 11.340. Se eu pegar 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ele vai falar... Deixa eu ver se está... 9.099. Aos crimes praticados contra a violência familiar e contra a mulher, independente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Olha que salada. O 129 não fala nada, então é incondicionado. A Lei 9.099 fala que é condicionada. E a Lei Maria da Penha fala que não aplica a Lei 9.099. Olha que interessante, né? Aqui eu consegui exemplificar melhor. Na sala eu já falei isso, mas aqui eu consigo exemplificar melhor para vocês, porque eu consigo abrir o Código Penal, a Lei Maria da Penha rápido, né? Interessante, né? Então, nesse caso, como que funciona? Se eu brigo no bar, pratico uma lesão corporal lá, dou uma paulada na cabeça de um corintiano lá, querendo machucar, né? Se quiser matar é homicídio, mas eu querendo com raiva de um corintiano lá, pego um negócio, dou um tapa nele, o olho dele fica roxo lá, enfim, lesão corporal. Se eu brigar na rua, eu posso fazer NPP, eu posso fazer transação penal, vai aplicar a Lei 9.099, integral. Inclusive para os institutos despenalizadores. Transação, sursi, né? Vai falar mais para frente, detalhar cada um deles, mas vai caber tudo, porque a Lei 9.099 se aplica. Quando entra a Maria da Penha, amigão, no bar você pode brigar, trocar soco, se arrebentar que não tem problema. Quando é da Maria da Penha, na tua esposa, aí é complicado, aí é diferente. Por quê? A ideia da Maria da Penha é punir o agressor de uma forma mais, né, que ele não vá lá e pague 2, 3, 5 cestas básicas e vá embora. A ideia é essa. Professor, mas ele vai cumprir 2, 3 meses de pena lá. Porque se eu abrir o Código Penal, né, no artigo 129, é 3 meses a 1 ano. A pena é baixa. Tudo bem. São 3 meses, 4 meses. Só que se tu pegar um semiaberto e um aberto, amigão, você vai ter que dormir lá. Se você brigar no bar, você paga 10 cesta básica lá, né, na primeira vez. Se brigar de novo, aí, né, você não vai poder ser beneficiado pelo instituto lá durante 5 anos. Contudo, se você bater na sua esposa, aí não, aí você não pode pagar 10 cesta básica e ir embora. Aí você vai ter que ir lá, dormir. Nem que seja ir lá dormir. Sai do trabalho, entra 7 horas lá, dorme, sai no outro dia cedo. Mas você vai ter que cumprir, tá? Então a ideia da Maria da Penha é ser mais punitivo com o homem que acaba, né, agredindo, sobre regra, né, o homem, o sujeito ativo na Lei Maria da Penha pode ser uma mulher também, tá? Mas sobre regra, né, a gente vê que geralmente são os homens, né, o mais comum, o homem vai lá e acaba praticando lesões corporais na mulher, tá?
tá? Então fala que o MP deixou, né, de oferecer a NPP ou qualquer outro instituto despenalizador, tá? O MP deveria ter oferecido a NPP, suspensão condicional do processo, né? Aí fala que deveria ter oferecido transação penal, né? A ideia esses institutos despenalizadores, eles não funcionam na Maria da Penha. Justamente por quê? Porque a ideia não é o sujeito pegar dinheiro, bater na esposa, pegar um pouco de dinheiro, doar para alguém, doar a cesta básica, como funciona, né, lá na outra, e ficar por isso mesmo. Aqui não, tá? A ideia da Maria da Penha é punir mais isso. Tá? Então o cara vai ficar preso 2 meses, que fique 2 meses, mas vai ficar. Tá? Então, a autuação do MP, a alternativa certa era a letra D, em razão de haver expressa previsão impedindo a utilização dos institutos despenalizadores envolvendo a violência doméstica, familiar e afetiva. Tá? Então, nós temos a lei da Maria da Penha, né, esses institutos, tá? Previsto expressamente quando eu mostrei para vocês. Tá? Questão 7. O inquérito policial é um procedimento que detém para defesa e contraditório. Quais são os poderes dos advogados de defesa no referido procedimento? Teve uma questão, teve muita resposta errada que eu fiquei assim, até não é possível. Mas teve algumas questões que eu vi, eu falei, nossa, que simples e que completo. Porque eu não estou com atividade aqui, mas, cara, a pessoa resumiu isso em 5 linhas. Foi a coisa mais linda do mundo, tá? O inquérito policial detém ampla defesa em contraditório? Não. Não. Por quê, professor? Porque ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento inquisitivo. E quando nós falamos aqui do procedimento inquisitivo, tá? Procedimento inquisitório. Não há contraditório nem ampla defesa. Não existe contraditório nem ampla defesa em procedimento inquisitório, tá? Mesmo após a instauração lá da lei de 2016, hoje o que o advogado pode fazer no inquérito policial? Ele pode participar? Pode, mas nem é obrigatório fazer esse advogado, gente. Ele pode, se ele quiser, contratar um advogado, senão o inquérito vai correr normal, porque o inquérito é uma questão preparatória para o processo. O advogado ele pode colocar testemunhas, até pode indicar, mas se o delegado falou, amigão, fica no teu canto aí que eu não vou ouvir tuas testemunhas. Aqui sou eu que estou trabalhando, não é o senhor. O advogado vai poder falar o quê? Falar, doutor, tudo bem, eu vou acompanhar toda a investigação, que é meu direito, tá? É o direito que o sujeito tem de ter um advogado acompanhando, mas eu posso fazer questionamento para testemunha, né? O advogado tem algumas atuações no inquérito. Geralmente, pessoal, os delegados gostam, né? E até quando eu vou dar palestra ou curso, né? Geralmente para um curso de formação, né? Esse tipo de situação, eu sempre falo para os policiais, para os delegados, né? Ou às vezes no dia a dia mesmo eu falo, cara, o advogado estar no inquérito policial é muito bom para vocês. Por quê? Porque sobre regra, né, o Nestor Távora fala muito bem isso também. Ele fala, olha, cara, se chega no juiz um indício de prova produzido no inquérito, por exemplo, uma confissão, e o promotor quer utilizar essa confissão lá na frente para poder condenar o sujeito. Se o cara foi ouvido sem advogado, o cara pode falar, doutor, eu confessei que eu apanhei. Agora, se ele foi ouvido com o advogado da delegacia, a chance dele ter apanhado, dele ter sido agredido, dessa confissão ter sido forçada é muito menor, porque o advogado estava lá presente. Então o promotor vai falar, doutor, ele está falando aqui que apanhou, mas o advogado dele estava junto no inquérito. O advogado do senhor estava junto, batendo no senhor, é isso? Então isso, né, vai dar uma força maior para as provas, que a gente já falou que não é prova, mas para as provas, né, os indícios probatórios produzidos no inquérito policial, tá? Então, o inquérito policial tem contraditório para defesa? Não. Quais são os poderes dos advogados? Ele pode ter acesso ao inquérito, tá? Ele pode indicar testemunhas, tá? Ele pode acompanhar a oitiva das testemunhas e também do acusado, tá? Já teve BO com delegada que não autorizou o advogado a entrar nas testemunhas.
tá? Depois teve representação, a mulher teve processo administrativo, virou um rolo. Não sei o que virou. Mas só jogar no Google aqui, delegada, advogado, testemunha, deve aparecer. Então tem várias situações aqui, ó. Delegado impede testemunha, aqui, ó. Advogado impede paciente, não permitiu que o advogado tomasse as oitivas, tal, tá? Ó, o juiz anulou as oitivas realizadas em inquérito policial contra um homem investigado por crime, né? Que a autoridade policial impediu a defesa do paciente de acompanhar as testemunhas, violando a prerrogativa dos advogados, tá? Óbvio que vai ter muitas, né, opiniões, né, de um sujeito ou de outro sendo contra ou a favor, ó. Portal Nacional dos Delegados, vai ter uma jurisprudência ou outra, vai ter um delegado ou outro, né, ó, defendendo a ideia dos delegados, tá, gente? Isso vai ter. Agora, é uma teoria bem minoritária, até porque, né, é expresso que o advogado pode, né, atuar de uma maneira, de uma pequena liberdade, vamos dizer assim, no inquérito policial, tá? Mas ainda não é considerado um procedimento contraditório e ampla defesa. Beleza? Beleza. Como a lei estabelece o arquivamento do inquérito policial? O entendimento do STF é compatível com a legislação? Nós falamos sobre isso também. Arquivamento. O STF teve alguns julgamentos super interessantes a respeito do arquivamento do inquérito policial. Tá? Como que funcionava? Antigamente, antes do pacote de crime, eu tinha um artigo 28 que previa o seguinte: o MP pediu arquivamento, o juiz arquivava. O delegado não podia pedir arquivamento, tá? Eles gostavam de cobrar isso. Até hoje pode ser que cobre. O MP pediu arquivamento, o juiz homologava esse arquivamento e arquivava o inquérito. O artigo 28, ele teve uma mudança, né? Se a gente for abrir o CPP, lá no artigo 28, ó, antigamente falava, se o órgão do MP, ao invés de apresentar arquivamento, o juiz, né, poderá fazer a remessa ao PGJ, né? O 28 antigamente falava, se o juiz não concordasse com o arquivamento, ele mandava o PGJ, que é o chefe do MP, que é o procurador-geral, tá? E aí o procurador-geral analisaria. Se ele concordasse com o arquivamento, ou seja, ele insistiria no pedido de arquivamento, o juiz estaria obrigado a atender. Caso ele visse e falasse, puta, o promotor fez cagada aqui mesmo, velho. Ele poderia oferecer a denúncia, mas o mais correto, né, porque o artigo fala, designará outro órgão do MP para oferecê-lo. Inclusive, a gente chamava isso de longa-manos, né? Seria uma longa mão, né, do PGJ, tá? Houve uma alteração junto com o pacote de crime do artigo 28, que falava que no caso de arquivamento, aqui do 28 fala da NPP. Ordenado o arquivamento, o órgão do MP comunicará a vítima à autoridade policial e encaminhará para a instância de revisão ministerial. Então, o juiz não fica mais adstrito ao arquivamento. E essa foi a mudança do pacote anticrime. O pacote anticrime falou, olha, o juiz nem participa mais de arquivamento. É dentro do MP. O MP pede o arquivamento e aí uma outra própria instância do MP, né, julgaria esse arquivamento correto ou não e já arquivaria. Então nem iria para o juiz esse arquivamento. O que aconteceu? Né? O STF discutiu e deu uma interpretação conforme a Constituição. Tá? Na minha visão, isso aqui é um puro ativismo judicial, cara. É um puta do ativismo judicial. Mas tá bom. Mesmo sem a previsão expressa legal, o MP possui o dever de submeter a autoridade judicial. Para mim isso é um absurdo, cara. O pacote de crime veio para facilitar isso aqui. Veio para não precisar encaminhar para o juiz. Para facilitar, gente. Para facilitar. Aí o STF fez uma interpretação. É porque meio que suprimiu, né? Um poder do juiz. Suprimiu, tirou. Então o STF foi lá e... Não, tem que passar pelo juiz. Tá? Então a resposta da questão está basicamente aqui, tá? O STF deu essa
essa alteração, não existindo uma obrigatoriedade para encaminhar para o PGJ ou para essa comissão, né? O STF falou que o membro do MP até pode, né, para fins de homologação, mas, né, há necessidade do juiz participar, tá? Então, tá aqui, ó, isso foi em 2023, tá? Então, mesmo sem previsão expressa, o juiz pode provocar o PGJ ou a Câmara, caso entenda que o arquivamento é ilegal ou teratológico, tá? Eu acho meio complicado, né? O MP quase nunca pede arquivamento, né? Geralmente ele soca a denúncia, principalmente para depois tentar fazer uma transação, às vezes, enfim, é complicado, né? Mas aí é só a minha opinião. Então o STF deu esse entendimento e alterou aqui essa ideia, tá? Então essa é a questão 8 correta, tá? Eu dei uma revisada nessas questões de novo, porque geralmente eu pego uma questão ou outra, né, e coloco igual na prova, tá? Esses materiais aqui, de lei processual no tempo e no espaço, né, também a parte principiológica do direito penal, né, introdução e princípios, eu vou estar encaminhando junto com essa aula para vocês fazerem a revisão do conteúdo. Vou subir essa aula no YouTube, disponibilizar para vocês também. Aproveitem esse sábado para revisar, tá? Não deixe para tirar nota da P2 não, porque pode ser que complique mais para frente, beleza? Beleza. Prova é tranquila, tá? Basicamente muito semelhante a essa folha. Esse é o meu tipo de prova ideal. Coloco 5, 6 questões de prova, uma mais difícil de defensor, às vezes uma de promotor, às vezes uma de juiz, né? Uma questão ou outra um pouquinho que vai exigir um pouco mais de vocês, né? Umas duas que vai exigir, né? Umas duas mais simples, como é esse caso dessa questão, né, de guarda municipal, né? Essa daqui também está mais tranquila, né? E uma ou duas questões aí, vamos dizer, mais medianas, tá? Então, duas questões que eu geralmente brinco estão dadas, né? Duas questões medianas e aí duas questões mais difíceis. Por quê? Para nivelar. O aluno que estudou pouco ou quase não estudou, as dadas ele vai acertar, o resto ele erra. O aluno que foi nas aulas, né, mas não estudou em casa, ele vai acertar as fáceis, as médias, mas as difíceis ele vai ter dificuldade, né? E o aluno que foi na aula e estudou um pouquinho em casa, ele vai gabaritar a prova sem problema nenhum, tá? Todas as provas que eu faço, gente, e já faz quase 4 anos que eu estou ministrando aula, né? Não sou igual o Gacem, tá? 20, 30 anos, mas já quase 4 anos que eu ministro aula, e sempre tem alguém que gabarita a prova. É raro as provas que eu faço que não tem um que gabarita, né? Porque é uma prova justa, tem questões de concurso que cobra muita coisa aprofundada, não é o que eu exijo. Se você quiser se aprofundar no direito penal, aí mais pra frente você faz uma pós, você vai advogar, ou você vai trabalhar no MP nessa área, ou, sabe, aí sim. Mas no geral, gente, vocês só precisam de coisinhas simples, entender o que é. Se quiser se aprofundar lá na frente, se aprofunda e ponto final. Beleza? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Um abraço.